Te agradecemos, ó Pai, por esse momento, por esse dia. Que privilégio nós temos, ó Deus, de estarmos em Tua casa, de ouvirmos a Tua voz e de aprendermos mais do Senhor. Queremos te dizer que nosso coração está aberto, nossos ouvidos estão atentos, nós queremos aprender mais de Ti, queremos conhecer mais de Ti e queremos que o Senhor se revele a nós. Que a Tua palavra caia em nosso coração como uma terra boa, que venha dar frutos na nossa vida e que cada dia que se passa, possamos ser mais e mais parecidos com o Senhor. Nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode sentar no seu lugar? Glória a Deus. Hoje eu quero compartilhar uma palavra ao seu coração. Na verdade, esse mês de abril, nós vamos ter 4 quartas-feiras falando sobre os perigos na vida do cristão. Hoje começamos a primeira, quarta-feira que vem tem mais, na outra mais e na última mais ainda. Hoje nós vamos falar sobre um perigo, mas ainda tem mais 3 perigos para nós estudarmos. Então, vira para a pessoa que está do seu lado e diga, não falta quarta que vem não. Porque tem mais. 4 quartas para sacudir você. Amém? Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre um perigo, se eu posso ser redundante, muito perigoso na vida do cristão. E esse primeiro perigo que nós vamos falar é o perigo das prioridades erradas. Sabe, as prioridades erradas são um grande perigo na vida de um cristão. Porque quando a gente não tinha Jesus, quando nós éramos pecadores e andávamos afastados de Deus, longe do nosso Pai, nós tínhamos poucas escolhas. Na verdade, nós tínhamos basicamente 2 escolhas. Nós tínhamos a escolha entre o bem e o mal, entre o que é certo e o que é errado. Mas quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, quando a gente passa a caminhar com Ele, quando a gente passa a estar perto dEle, as nossas escolhas começam a aumentar. Então, nós não escolhemos somente entre o que é certo e o que é errado. Algumas escolhas começam a aumentar. Por exemplo, nós começamos a escolher entre o que é bom e o que é melhor. Nossas opções de escolhas vão aumentando à medida que a gente vai conhecendo mais e mais a Deus. E quando você chegar nesse nível, que suas opções de escolhas aumentam, você precisa conhecer muito bem o que é o conceito das prioridades. Porque a gente só precisa conhecer sobre prioridade quando nós entendermos que na nossa vida nós estamos vivendo várias questões e várias escolhas colocadas à nossa frente. E prioridade nada mais é do que colocar o mais importante em primeiro lugar. Prioridade é o que eu devo fazer primeiro. Fala assim, prioridade é o que eu devo fazer primeiro. E Jesus nos deixou uma grande revelação daquilo que deve ser feito primeiro, em primeiro lugar na nossa vida. Quando ele usou essa palavra prioridade, primeiro, quando ele usou essa palavra para falar do que é mais importante, ele usou uma palavra grega chamada próton. Fala comigo, próton. Olha, foi até para te acordar. Próton é a palavra grega usada para prioridade, para ser o que é primeiro, o que é mais importante. Então, hoje, nós vamos falar sobre questões prótons. Quais são as questões principais que deveriam ser feitas primeiro? Aquilo que Jesus nos ensinou a fazer primeiro. E para isso, eu quero te fazer 2 perguntas. Hoje eu vou te fazer 2 perguntas, mas eu vou responder as 2 perguntas, para que você consiga entender por que o reino de Deus precisa ser prioridade na sua vida. A primeira pergunta que eu quero te fazer vai te ajudar a pensar e vai te fazer entender o quebra-cabeça que Jesus colocou para a gente. Amém? A primeira pergunta é, por que certas coisas devem ser feitas primeiro? Por que algumas coisas na nossa vida precisam ser feitas primeiro do que outras coisas na nossa vida? Para essa resposta, existem algumas opções e nós vamos andar por elas hoje. Primeiro, por que algumas coisas precisam ser feitas primeiro? Porque
tudo que é feito em primeiro lugar, que não é feito em primeiro lugar, perde a sua importância. O que não é feito em primeiro lugar, perde a sua importância, perde o seu valor. Eu aprendi e tenho aprendido durante a vida que o primeiro lugar é para aquilo que é mais importante. Então, eu tenho desenvolvido isso na minha vida. Uma cultura, vamos dizer, de honra, como nós chamamos aqui. Que o primeiro precisa ser para que é mais importante. Se eu ofereço um jantar na minha casa e tem muitas pessoas, eu não vou pegar o primeiro prato e dar o primeiro lugar da fila para as minhas filhas, Sara e Laura. Apesar da gente querer sempre dar comida primeiro para os filhos, para a gente poder comer em paz, né? Quem é mãe sabe o que é isso. O primeiro prato deve ser dado o quê? Ao seu convidado, aquela pessoa que é ilustre, aquela pessoa que é mais importante para você. Se você está num jantar, tem muitos jovens e tem um ancião, para quem deve ser dado o primeiro prato? Para o ancião e não para o adolescente. Por quê? Porque nós temos aprendido que o que é mais importante precisa vir em primeiro lugar. Mas quando nós não damos o primeiro lugar a alguma coisa na nossa vida, isso perde a importância. Você já percebeu isso? Por exemplo, aqui na nossa igreja, quando nós convidamos um pregador de fora, uma pessoa que vem de fora para nos ensinar, nós temos uma cultura de honra aqui, que é o quê? Enxugar a programação. Então, se o louvor tem 30 minutos, se nós temos uma pessoa aqui, a gente pede o quê? Para que o louvor tenha 20 minutos. E nós evitamos fazer muitas apresentações. Por quê? Porque nós queremos dar o primeiro lugar àquilo que é mais importante, que é a palavra. Agora, uma coisa que a gente vai vivendo com muita experiência, andando e ministrando em muitos lugares, é que a gente percebe que às vezes as pessoas não têm essa mesma cultura. Aí você vai pregar num lugar, a pessoa te convida. Às vezes a pessoa pagou sua passagem, porque qualquer pessoa que vem de fora, você tem que pagar a passagem, a hospedagem, a alimentação. Quando você vai pregar, você senta no culto e começa. Bote tempo. Tem 30 milhões de programação. Tem um teatro, depois tem uma dança, depois tem um gesto, depois tem um louvor. Chama a pessoa para dar um testemunho, a pessoa dá um testemunho. Não é? Chama fulano está precisando de oração. Bota uma pessoa para dar oração. Eles fazem 1 milhão de coisas. Quando está no fim do culto, vamos chamar agora a pregadora, o pastor de fora. Quando uma pessoa faz isso, ele está dizendo o quê? Que aquela pessoa ou que a palavra não tem a devida importância. Você está me entendendo? A primeira pergunta que eu vou fazer hoje, nós vamos fazer 2 perguntas. A primeira pergunta é, por que algumas coisas precisam ser colocadas em primeiro lugar? E a primeira resposta é que aquilo que nós colocamos em segundo lugar perde a sua importância. É verdade ou não é? Quando eu estou sentada e isso acontece, a primeira coisa que vem na minha cabeça é, eu não tenho a devida importância. Na semana da ressurreição, quando o pastor Rubem pregou aqui, não sei se você percebeu, nem os avisos a gente colocou. Por quê? Porque nós estávamos recebendo uma pessoa de fora. E nós queremos dizer para ele que ele tem a devida importância. Porque tudo que a gente coloca em segundo lugar perde a importância. Você está caminhando comigo? Aí tem gente que não entende a cultura da nossa igreja. Não entende nossa cultura de honra. Quer ver? Quando vem uma pessoa de fora, nós recebemos ele com o quê? Com amor, com honra. Então, quando o nosso pastor apresenta um outro pastor, qualquer outra pessoa de fora, qual é a nossa cultura? A gente fica em pé e a gente bate palma. Eu já sei quem é o visitante. É aquele que está sentado. É verdade ou não é? E geralmente, algumas pessoas que estão sentadas, elas até acham estranho, até podem fazer cara feia. E podem até criticar, porque elas não entendem a cultura do primeiro lugar. Por exemplo, se você estivesse em qualquer reunião formal, se você estivesse em Brasília e o presidente da República chegasse, você não iria receber o presidente da República sentado. Iria? Não, porque é uma questão de princípio, de educação e de honra. Se nós não vamos receber o presidente da República sentados e ficamos em pé para uma autoridade,
Por que não poderíamos ficar em pé para uma autoridade eclesiástica e espiritual que vem aqui para nos ensinar a palavra de Deus e que vai deixar um ensinamento que vai durar para sempre? Você está conseguindo compreender? Não, pode bater palma, porque é para Jesus, você bate. É um ensinamento. Essa é a nossa cultura. É a cultura de honra da Igreja do Amor. Talvez no seu lugar, você senta e critica. Você diz que nada, esse negócio de dar honra a homens. Então você deveria ler um pouco mais a Bíblia. Porque a Bíblia diz que a glória a gente só dá a Deus, mas a honra a gente dá às pessoas. Então quando as pessoas vêm aqui, a gente dá a honra devida. Se a gente coloca ele em segundo lugar, a gente está dizendo que ele não tem importância. Você está me entendendo? E é por isso que nós fazemos isso. Porque algumas coisas devem vir em primeiro lugar na nossa vida? É a primeira pergunta que eu vou responder para você hoje. E a resposta é: porque aquilo que não é colocado em primeiro lugar perde a sua importância. Nós vivemos num tempo de muito imediatismo. A nossa agenda está cheia, tudo que a gente tem para fazer é para ontem, a gente não tem tempo para nada. E por causa disso, muitas vezes, a gente termina perdendo de colocar as prioridades no lugar certo. Então a gente já não tem mais tanto tempo para Deus, a gente já não tem mais tanto tempo para o reino de Deus, a gente já não tem mais tanto tempo para a família. E aí as nossas prioridades começam a inverter. O urgente toma o lugar do que é prioridade. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 6, versículo 21. Eu queria que você anotasse esse texto. Eu vou ler muitos textos, então você anota e depois em casa, com calma, você vai ler. Mateus 6, 21 diz assim: certa vez Jesus falou: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Esse texto é uma verdade que serve para nos lembrar que o nosso coração sempre está naquilo que nós valorizamos. Então vamos responder a primeira pergunta: por que é que algumas coisas devem ser feitas na nossa vida? Porque aquilo que a gente coloca em segundo lugar perde a importância. Já não tem mais valor. Eu sempre dou um exemplo quando eu ministro para as mulheres. Eu digo assim: se sua mãe te deu um quadro bem bonito para você arrumar sua casa, enfeitar, você pega aquele quadro, você guarda e passa o dia, passam semanas, você sabe que você precisa ir colocar a moldura, não é verdade? Mas aí muitas coisas, sua vida é atarefada, você não coloca. Quando sua mãe chega na sua casa e vê que o quadro não está na parede, muito pelo contrário, está lá no canto, como é que você se sente? Envergonhado, não é? Porque você pensa: eu deveria ter colocado a moldura e não coloquei. Agora minha mãe está vendo que eu não fiz isso. E talvez você pode dar muitas desculpas para sua mãe, dizer que você não tinha tempo, que foi à escola das meninas, porque não prova. E você vai dar 1 milhão de desculpas, mas no fundo, você sabe que se aquilo tivesse a devida importância para você, já estava na parede. É verdade ou não é? Porque quando os nossos filhos pintam nada com nada e a gente acha que foi Van Gogh que pintou, a gente bota na parede. Bota ou não bota? A gente cola, nem que seja com durex, mas a gente dá um jeito. Dá ou não dá? Por quê? Porque tudo que nós colocamos em segundo lugar perde a importância. Por que algumas coisas devem ser feitas em primeiro lugar? Segundo, porque tudo que for feito, que não for feito primeiro, poderá nunca ser feito. Gente, isso é uma realidade que não tem como fugir. Tudo que não for feito em primeiro lugar poderá nunca ser feito. Você sabia disso? Sabe por quê? Porque demorar significa muitas vezes cancelar. Aquilo que você atrasa em fazer, aquilo que você deixa para fazer depois, pode nunca ser feito na sua vida. Eu vou te ensinar como você vai entender isso. Por exemplo, quem já perdeu um voo aqui sabe como é ruim. Você se atrasou, perdeu o voo. Vai ter que ser colocado num segundo voo. É verdade ou não é? E talvez esse segundo voo não te dê a chance de chegar no seu compromisso a tempo. É por isso que toda vez que eu vou viajar de avião, eu preciso chegar sempre antes. Por quê? Porque eu quero cumprir o meu compromisso. Mas vamos dizer que você sabia que tinha que chegar de 9 horas no aeroporto, mas você achou que dava para você sair de casa aquela hora, você não quis contar com o trânsito na rua, você não deu a devida importância e foi deixando aquilo para segundo lugar. Você se atrasou 20 minutos e por causa de 20 minutos só, você perdeu seu voo. Aí você começa a ficar um pouco desesperado. Você pensa: meu Deus, eu vou pregar na igreja de noite. Eu preciso de tempo para chegar lá. Mas
você diz, posso arranjar outro voo, que eu consiga chegar a tempo. E aí Deus vai ser bom com você, você foi no balcão, conseguiu outro voo, entrou. Glória a Deus. Você diz, eu vou atrasar um pouco, mas eu consigo pegar um carro e vai dar tudo certo. E eu vou chegar no meu compromisso. Mas se nesse segundo voo que você estiver, acontecer algum problema no banheiro do avião, na asa da aeronave, ou qualquer outro problema, como recentemente eu passei, da falta de um documento para o avião sair. E você tenha que ficar, como eu, esperando 2 horas dentro do avião. 2 horas dentro do avião. Agora, talvez o seu compromisso não seja mais possível. É verdade ou não é? Você entende como um atraso de 20 minutos pode cancelar seu compromisso à noite? Aquilo que nós atrasamos pode fazer com que a gente nunca venha a fazer. É por isso que o primeiro lugar precisa ser feito. Por quê? Porque se nós atrasarmos, ele pode nunca mais ser feito. Talvez Deus te pediu para fazer alguma coisa. E para você, fazer a vontade de Deus não seja o próton, a palavra grega que significa prioridade. Não seja prioridade. E talvez por causa disso você atrasou a prioridade. E você pensa consigo, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou cumprir o chamado de Deus para mim. E talvez você é só um tolo. E não vai perceber que você nunca vai conseguir cumprir. Por quê? Porque um atraso pode gerar um cancelamento. Um atraso seu pode gerar um cancelamento na vontade de Deus para você. Então, por que algumas coisas precisam ser feitas antes das outras? Porque aquilo que você coloca em segundo lugar perde a importância. Segundo, porque o que você não faz agora pode nunca mais ser feito. Né? Aquela velha ditada, eu sempre brinco com meu marido. Quando eu peço ele para consertar alguma coisa em casa, toda mulher pede para o homem consertar, né? Aí, geralmente, os homens dizem o quê? Amanhã eu faço, né? Semana que vem eu resolvo. Não é? Aí eu sempre brinco com ele. Eu digo, isso aqui é um homem de futuro. Por quê? Porque quando às vezes a gente deixa para frente, pode acontecer de a gente não conseguir fazer. Porque algumas coisas precisam vir em primeiro lugar. Terceira resposta para isso. Você tá percebendo que eu vou responder 2 perguntas e eu estou dando algumas razões para as 2 perguntas. Quem está comigo aqui, dá uma glória a Deus. Você está me entendendo? Amém, gente? Então, por que algumas coisas precisam ser feitas na frente de outras? Porque é um insulto dar o segundo lugar para aquilo que deveria ser o primeiro. É um insulto dar o segundo lugar para aquilo que deveria ser o primeiro. Mas muitas pessoas não percebem que é um insulto dar o segundo lugar a Deus. É um insulto para Deus você dar o segundo lugar para Ele. Você está insultando o seu próprio Deus. Você precisa dar o primeiro lugar. Porque algumas coisas precisam ter o primeiro lugar na nossa vida. Porque é um insulto colocar em segundo aquilo que deveria ser feito em primeiro. Vou te fazer uma ilustração para você entender. Quem aqui é solteiro? Levanta a mão se você é solteiro e gostaria de casar. Levanta que Jesus está vendo aí, ó. Quem sabe teu varão do lado também está vendo. Levanta. Pronto. Eu vou fazer um exemplo com as meninas que estão aqui, porque elas são solteiras. Vou chamar Carla e Estela aqui, por favor. Carla, por favor. A bichinha está aqui orando. Porque aqui a gente tem intercessão também, no altar. Pronto. Estela, você é solteira, filha? Sou. Você quer casar? Quero. Então fica aqui. Presta atenção. Você é solteira, Carla? Sou. Quer casar? Quero. Então pronto, fica aqui de frente para todo mundo. Fica com vergonha não, fica de frente. Pronto. Então presta atenção que eu vou arranjar um casamento para vocês. Vocês querem casar mesmo? Então tá bom. Xande, meu filho, vem cá. Mostra sua mão aqui para todo mundo. Pronto, eu consegui um homem para vocês casarem. Vocês querem casar com o Xande? Não. Por que vocês não querem casar com o Xande? Ele já é casado. Ah, elas não querem casar com o Xande por quê? Porque eu quero ser a primeira. Porque ele já é casado e ela quer ser a primeira. Mas você não aceita ser a segunda, não? Não, de jeito nenhum.
Tem certeza? Absoluta. Você quer ser a primeira Primeira. e a única. A única. A mesma coisa com Deus. Nós podemos servir a Ele, mas Ele nunca vai desejar o segundo lugar, porque Ele quer ser o único na nossa vida. O único na nossa vida. Pode ir, filha. Obrigada. Glória a Deus que Xande é casado e bem casado com minha filha Aline. Você está entendendo? Essa é a maneira como Deus se sente. É um insulto colocarmos Deus em segundo lugar, quando Ele deve ser o primeiro lugar. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que nós somos despenseiros de Deus. O que é um despenseiro? É alguém que cuida dos negócios de outra pessoa. O despenseiro administra os bens, administra tudo. E tudo que ele cuida não pertence a ele mesmo, pertence ao seu Senhor. Ele é apenas um despenseiro. Nós também somos dispenseiros de Deus. Tudo que nós temos e tudo que nós somos pertence a Deus. E recebemos dele nossos dons, talentos, o tempo, a vida. A Bíblia diz que até o nosso corpo pertence a Deus. Aí você pode pensar, não, mas e os meus filhos são meus? Não, até os nossos filhos são o quê? Herança do Senhor, porque nós somos dispenseiros daquilo que é de Deus. Então, quando nós damos o segundo lugar a Deus, é um insulto, porque nós não podemos dar o segundo lugar de alguma coisa na nossa vida que já é o primeiro. Deus já é o primeiro na nossa vida. A gente não pode dar o segundo lugar para Ele. Nós não podemos dar o segundo lugar para quem já é o dono do primeiro. Você está entendendo? Deus já é o dono do primeiro na nossa vida. E quando você dá o segundo lugar para Deus, isso é um insulto para Ele. Então, por que algumas coisas precisam vir na frente de outras? Porque é um insulto dar o segundo lugar para quem merece o primeiro. Quarto lugar, por que algumas coisas precisam vir na frente de outras? Ou seja, precisam ser primeiro que outras. Porque os problemas aumentam quando o que deve ser primeiro se torna o segundo. Você pode dizer isso comigo? Diga assim, os problemas aumentam quando o que deve ser primeiro se torna o segundo. Os problemas aumentam quando o que deve ser primeiro se torna o segundo. Quando alguma coisa deve vir em segundo lugar e se torna o primeiro lugar, os problemas começam a aumentar. Eu não sei se você sabe, mas em alguns países da África, houve um tempo, e às vezes esse tempo até já está perdurando ainda, em que há muitas mortes. São mortes maciças, as pessoas estão morrendo aos montes. E talvez você pode se perguntar, nessas igrejas como fica? Eu já ouvi dizer que são tantas mortes, tantas pessoas morrem, parentes das pessoas das igrejas, que os pastores não conseguem dar conta de fazer tanto culto fúnebre, que às vezes os líderes de célula, os líderes da igreja precisam ajudar, porque é tanta gente que morre que os pastores não dão conta. Lá é tanta gente que está morrendo que eles não estão enterrando as pessoas como deveriam, deitadas, estão enterrando como em gavetas e em pé, para economizar o espaço de tanta gente que se morre na África. Aí você pode parar e me perguntar, mas por que, pastora? A resposta é simples, porque eles colocaram em primeiro lugar aquilo que deveria vir em segundo lugar. Eles colocaram o sexo, que era o segundo lugar, na frente do primeiro lugar, que era o casamento. Então, quando eles pegaram o que era segundo lugar e colocaram no que era no primeiro lugar, os problemas começaram a acontecer. A AIDS começou a se proliferar e as pessoas começaram a morrer. Todas as vezes que você colocar em segundo lugar aquilo que precisava estar em primeiro lugar, os problemas vão aumentar na sua vida. Então, se você está pecando e tendo relações sexuais antes do casamento, não se iluda, os problemas vão começar a aumentar na sua vida. Pode acontecer que hoje você esteja vivendo um mar de rosas e tudo esteja bem, mas o fim desse caminho, como diz a Bíblia, é um caminho de morte. Por isso que nós precisamos aprender a colocar as coisas nos lugares certos. Por quê? Porque os problemas aumentam quando nós colocamos em primeiro lugar, aquilo que deveria estar em primeiro lugar. As pessoas pegaram o sexo que só deveria vir depois do casamento e colocaram antes do casamento. Lá se faz o sexo de maneira banalizada, não se há lealdade, não se há respeito, não se há aliança. E isso causa o quê? Morte, destruição.
Nós precisamos aprender que a vida da gente é regida por princípios. E quem não obedece um princípio hoje, lá na frente, vai sofrer a queda desse princípio. Então, por que algumas coisas precisam vir em primeiro lugar do que outras? Porque aquilo que nós colocamos em segundo lugar e deveria estar em primeiro, vai provocar muitos problemas na nossa vida. Você pode dizer um amém por isso? Amém, amém, gente? Então, eu fiz uma primeira pergunta. Por que algumas coisas na nossa vida precisam estar em primeiro lugar? E eu respondi, porque tudo que não é colocado em primeiro lugar perde a sua importância. Se você coloca em segundo, já não vale mais a mesma coisa. Por quê? Porque tudo que não for feito em primeiro lugar poderá nunca ser feito. Se você não coloca, talvez você nunca consiga fazer. Terceiro, porque é um insulto dar o segundo lugar àquilo que deveria receber o primeiro lugar na nossa vida. E quarto, porque os problemas só aumentam quando a gente inverte as prioridades. Quando a gente traz o que é no segundo lugar para o primeiro e o que é o primeiro para o segundo lugar. Amém, gente? Então agora eu vou fazer a segunda pergunta que eu quero responder. Por que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar? Nós já entendemos que algumas coisas precisam estar em primeiro lugar na nossa vida. Entendemos? Por que o reino de Deus precisa estar em primeiro lugar? A Bíblia diz que Jesus olhou para a gente e disse: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Por que o reino de Deus precisa ser o primeiro na nossa vida? Precisa ser a nossa primeira paixão. Porque o reino de Deus, ele precisa de um início precoce, de tempo e de atenção. Presta atenção bem no que eu quero dizer com isso. O reino de Deus, ele requer um início precoce, tempo e atenção. A característica mais comum de uma grande igreja, de uma mega igreja, de uma igreja que cresceu muito, é que o pastor está lá por muito tempo. Por quê, gente? Porque ninguém consegue fazer nada significativo, senão em um bom período de tempo. Ninguém consegue vir e fazer um trabalho e da noite para o dia ele explodir e dar muitos frutos. É preciso o quê? Tempo. É preciso o quê? Dedicação. É preciso o quê? Atenção. É por isso que o primeiro lugar na nossa vida precisa ser o reino de Deus. O próprio Jesus começou a preparação para o seu ministério desde quê? Desde pequenininho, desde criancinha. A Bíblia fala que o profeta Samuel foi levado ao templo quando, gente? Me ajuda, minha gente. O profeta Samuel foi levado ao templo quando ele era o quê? Velho? Foi velho? Tem certeza, gente? Ele disse assim, não, vou esperar me aposentar para ir servir no templo. Foi isso? Então me ajuda, ele foi levado quando ele era o quê? Quando ele era o quê? Criança. Sabe por que ele foi levado quando era criança? Porque isso nos fala que o ministério e o reino de Deus requer tempo. Requer tempo. Preparação. E preparação leva algum tempo. Tem gente que olha pra gente e diz, meu Deus, essa igreja é gigante, não é? Essas duas pirralhos que, né? Às vezes as pessoas dizem isso. Não, gente, eu preciso contar isso a vocês. Eu ri muito essa semana. Uma pessoa bem importante ouviu o Arthur falar, ministrar, pregar. E ele não conhecia Arthur. Então ele chegou para uma outra pessoa, que também era bem importante, e disse assim, manda chamar aquele pastor. Eu quero aquele pastor aqui, para dar uma palavra. Aquele pastor novinho, eu quero o pastor novinho, gente. Eu ri muito quando eu soube. É o quê? Arthur estava se achando, Arthur fez. Eu gostei do pastor novinho. Mas por quê? Porque para o ímpio, a gente assusta. Porque o ímpio está acostumado a olhar para um pastor e pensar numa figura de uma pessoa o quê? Velha! É verdade ou não é? E às vezes algumas pessoas olham para a gente, olham para a igreja, olham para o crescimento da igreja e dizem, isso é uma explosão do momento. É não, filho, tem 15 anos. A gente começou com 7.
Foi muito tempo, trabalho, dedicação e esforço. Mas, acima de tudo, foi a graça de Deus. Porque sem Ele nada pode fazer. É verdade ou não é? Mas é assim. Tem gente que acha que é assim, é igual a bola de goma. Na hora. Não. Leva tempo. E é por isso que a gente precisa dar o primeiro lugar para Deus. Você sabia que os levitas só eram transformados em sacerdotes depois dos 30 anos? A Bíblia diz em Números 4:3. Depois dos 30 anos para cima, até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na nossa tenda da congregação. O levita só se transformava em sacerdote depois dos 30 anos. É por isso que o próprio Senhor Jesus começou o seu ministério com mais de 30 anos. A Bíblia diz em Lucas 3:23. Olha bem, presta atenção. Me ajuda aqui. Ora, tinha Jesus cerca de 30 anos ao começar seu ministério. Era como se cuidava o filho de José, filho de Eli. Sabe por que a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque a obra de Deus requer tempo. Tanto para a preparação como para o ministério em si. Mas muitas pessoas têm adiado o seu ministério porque não querem pagar o preço do tempo. Muitas pessoas não querem pagar o preço do tempo. Deixa eu te explicar uma coisa. Aqui na Igreja do Amor, para você ser um líder, você precisa passar pelo teste do tempo. Você precisa ser salvo, você precisa ser batizado, você precisa estar sendo cuidado em uma célula, você precisa estar sendo discipulado. E mais do que isso, você precisa fazer um curso. Você precisa se preparar. Você precisa fazer o nível 1, o 2 e o 3. E quando você estiver preparado, você pode se tornar um líder. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você acha ruim passar 6 meses da sua vida estudando e se dedicando num curso na igreja para você servir a sua igreja local, me desculpa, me perdoa te dizer, mas Deus não precisa do seu serviço e sua igreja local também não precisa. Porque se você passou mais de 10 anos da sua vida estudando português e matemática para trabalhar e ganhar um salário e acha ruim passar 6 meses da sua vida investindo num trabalho que tem frutos eternos, me desculpa, não são só suas prioridades que estão erradas. Seu coração está errado, seu caráter está errado, sua motivação está errada. Está tudo errado. Está tudo errado. Está tudo fora do lugar. Você está entendendo? Está tudo fora do lugar. Se você é capaz de entrar numa escola com 2 aninhos de idade e só sair quando você fizer 18 anos estudando matemática, física, química, é verdade ou não é? Para você entrar num trabalho, ganhar seu trabalho e se sustentar e não consegue passar 6 meses, uma vez por semana, estudando e se dedicando para servir a Deus, me perdoa, você não está apto para servir a Deus. Porque Deus está olhando para você e está dizendo, 10 anos para o estudo formal, 6 meses para o reino de Deus e você não quer me dar. Deus está olhando para você e está dizendo, cadê suas prioridades? Desculpa, é vergonhoso falar isso. Mas tem gente que é assim. Ele faz um nível do líder, é 2 meses de curso. 8 aulas, gente. 8 aulas. A pessoa diz, não quero fazer mais. Não é? Eu já quero ser líder logo. Não, gente, não é assim não. Reino de Deus tem que ter organização. É verdade ou não é? Não é de todo jeito, não. Tem gente que chega aqui na igreja, eu canto muito bem, eu tenho a voz mais linda do mundo. Você pode ter a voz mais linda do mundo, meu filho. Você pode cantar melhor do que Gabriela Rocha. Nesse altar você não canta, se você não tiver vida com Deus, se você não for líder de célula, se você não se preocupar com pessoas, se você não investir em vidas. E se você ficar com raiva? Problema. Sabe por quê? Minha maior prioridade é agradar a Deus. Todo mundo que canta aqui toca, eu estou mentindo ou não? Não toca se não cuidar de vidas. Porque a gente não vai ser mentiroso. A gente não vai chegar para você e dizer que a prioridade na nossa igreja é cuidarmos de pessoas, ganhar gente para Jesus, estar numa célula e chamar uma pessoa para tocar aqui que não é um líder de célula. É verdade ou não é? É, que não é um líder em treinamento, que não se importa com isso. Nós precisamos dar prioridade àquilo que é prioridade. Por que o reino de Deus precisa ser o lugar? O primeiro, porque requer tempo. Requer dedicação. Segundo lugar, porque o reino de Deus precisa de força, de fé, de esperança e de amor. Você pode repetir comigo, diga força,
fé, esperança e amor. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1. Lembre-se do seu Criador nos dias da sua juventude, antes que venham os dias difíceis e antes que se aproximem os anos em que você dirá, não tenham satisfação nele. O reino de Deus, gente, precisa de pessoas que tenham energia, força, fé, esperança e vigor para cumprir o propósito de Deus. Você está me entendendo? Quem está comigo aqui diz amém. Você está entendendo por que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida? Porque o reino de Deus precisa de quem tem energia, força. Mas deixa eu te dizer, talvez muitas pessoas estão aqui e elas têm o seguinte pensamento. Elas dizem assim, eu vou trabalhar muito, eu vou me dedicar a meus negócios, a minha carreira. E é tudo que eu preciso fazer na minha vida, eu vou ganhar muito dinheiro. Porque quando eu me aposentar, eu quero servir a Deus. Me perdoa, você não vai servir. Porque se você não foi capaz de servir a Deus nos dias da sua mocidade, quando você chegar nos dias da sua aposentadoria, você vai querer dizer, eu quero descansar. É a verdade. É por isso que a Bíblia diz, se lembre do seu Criador quando você tem força para o trabalho, quando você tem energia, quando você pode fazer alguma coisa. Porque quando você não puder mais, vai ser tarde demais. O reino de Deus precisa de gente que tem força, fé e esperança. É por isso que em algumas igrejas o jovem não tem valor. Aqui não. Jovem, criança, adolescente tem valor, tem muito valor para Deus e para a gente. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a igreja, né, as crianças não são o futuro da igreja, elas são o presente. Tem criança que faz muito mais do que adulto, gente. Tem famílias aqui que na hora da semana de entregar a cesta básica, né, de trazer 1 quilo de alimento, o adulto não lembra, mas a criança lembra. É verdade ou não é? Eu comecei desde cedo na minha vida, no ministério. Graças a Deus, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão. E de ter uma mãe que me ensinou a amar Jesus desde pequenininha. Então, minha gente, vocês precisam ter me conhecido quando eu era criança. Se eu já sou acelerada hoje, imagina com energia. Com 12 anos, ninguém me segurava. Ninguém ganhava de mim na igreja. Eu estou falando sério. Se o pastor dissesse assim, vai ter não sei o quê, eu era a primeira aí. Gente, eu queria trabalhar em tudo, eu queria servir em tudo. Eu pedi para a mulher do pastor para entrar no ministério de louvor. Ela dizia, Thalita, minha filha, você é muito pequenininha. Segundo, você é desafinada, desentoada todos os dias. O que é que você vai fazer no louvor? Eu digo, eu vou ajudar. Deixa eu ser do retroprojetor. Estou velha, minha gente. Revelei minha idade. Eu sou da época do retroprojetor. Se você não sabe o que é retroprojetor, era o antigo LED. Era um negocinho que a gente imprimia no computador, numa folhinha transparente, botava e ele fazia projeção. Quem era que imprimia a folhinha? Era a Thalita. Quem era que imprimia a folhinha? Responde, era a Thalita. Me ajuda. Quem era que digitava as músicas? Quem era que imprimia as pastas dos músicos? Porque tinha pasta naquela época. Aquelas pastas de coral. Sabe como é? Que botava na frente. Quem era que imprimia a pasta? Quem era que chegava antes de todo mundo no louvor tocar só para botar as pastas no lugar? Era quem? Aí eu era do louvor. Você está entendendo? Aí o pastor dizia, a gente vai ter um acampamento para jovem. Ninguém tinha dinheiro. Eu digo, não tem problema, a gente faz dinheiro. E quem era que fazia a cantina para a gente conseguir dinheiro? Gente, tinha uma campanha na igreja para arrecadar alimento. Eu nunca vou me esquecer. Tem coisa que fica na memória da gente, né? Tá aqui, ó, na minha vista. Eu me lembro. Todos os domingos que eu dizia para minha mãe, terminava de almoçar, eu digo, manhã, eu agora vou participar da campanha. Eu saía, gente, eu subia no prédio, de andar em andar. Tim-dom. Licença, nós estamos numa campanha na igreja, nós estamos arrecadando alimentos para levar para o sertão. Você poderia me dar? Quem ia negar para uma pirrainha pequenininha? Ninguém negava para mim. E faladeira do jeito que eu era. Aí que o povo me dava. Porque se a pessoa não tivesse, quem tem argumento tá aqui, ó. Não é à toa que eu fiz direito. Eu falava todinho. Quem mais trazia alimento na igreja era eu. Gente, eu queria dar aula no Ministério Infantil, mas eu só tinha 12 anos. Ou seja, era uma criança dando aula para crianças. E tinha um curso na cidade chamado APEC, que é a Associação Pro Evangelização de Crianças. E eu queria fazer o curso, porque eu me achava professora.
Eu me achava professora. E eu cheguei lá, eu me lembro, o pastor Abenildo. Era um senhor bem velhinho, usava um óculos assim, fundo de garrafa. E ele disse, você está fazendo o que aqui, minha filha? Eu disse, eu vim me matricular. Eu quero estudar na PEC. E ele dizia, mas você não tem idade. Eu digo, mas eu quero, pastor. Me coloque. Nem que eu fique como ouvinte, minha irmã está fazendo, eu fico do lado dela assistindo. Gente, eu passei 2 anos fazendo de ouvinte da PEC. Tu acredita? No 3º ano, o pastor disse assim, eu vou deixar essa pirraia fazer, porque ela insiste tanto. Eu fui a única aluna da PEC que entrei fora do tempo. Eu passei 1 ano. Eu saía do colégio sozinha, eu ia para lá, estudava e voltava. Foi minha primeira pregação, nunca vou me esquecer, Colossenses 3:23. Está aqui na minha cabeça. Nessa época, eu decorava o quê? Capítulos e capítulos inteiros da Bíblia. A mulher do pastor dizia assim, para o pessoal do louvor, tem que decorar um capítulo por semana, um salmo. Porque ela dizia que quando você decorava os salmos, quando você vai adorar a Deus, você sabe o que dizer para Deus. O povo tudo não decorava. Quem era que decorava? Eu decorava tudo. Eu chegava igual uma metralhadora. Eu dizia tudo decorado. E mesmo que hoje, com a minha idade, talvez um pouco mais avançada, eu faça basicamente muitas das coisas que eu fazia antes, por questões óbvias, não tem a mesma intensidade e a mesma maneira de fazer. Por quê? Porque eu já não tenho mais 12 anos. É verdade ou não é? Porque hoje, quando eu viajo de avião e faço muitas conexões, já não é mais tão tranquilo para mim. Eu já começo a cansar mais. E é por isso que a Bíblia diz, lembre-se do seu Criador no dia que você ainda tem juventude, no dia que você ainda tem força. Sabe por quê? Porque essa é a parte que Deus mais quer da nossa vida. Deus não quer que a gente dê para Ele o tempo de sobra. E quando a gente não pode mais fazer nada, não. Deus quer quando a gente tem muita coisa para fazer e a gente diz, não, eu vou dar o primeiro lugar a Deus. Sabe por quê? Porque eu não sei se você percebeu, mas o jovem ele tem vontade de aprender, ele quer aprender, ele quer estar junto. Quando eu prego, geralmente os jovens estão ali no fim do culto me arrancando perguntas. Sim, pastor, e como é? E é o jovem que mais lê e ele mais busca. Você já percebeu? Quando a gente tem os cultos, quem mais vem nos cultos às vezes? É o jovem. Porque a pessoa que já tem mais idade, ela já não tem mais o mesmo pique e às vezes não tem o mesmo humor. A Bíblia diz que Salomão escreveu o Cântico dos Cânticos quando ele estava na sua juventude. Ele escreveu Provérbios quando ele estava na sua meia-idade. E ele escreveu Eclesiastes quando ele já estava velho. Isso significa... Não sei se você já leu Eclesiastes, mas tem um versículo que diz assim, tudo sem sentido. Sem sentido, diz o mestre. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Você sabe o que é isso? Me perdoa te dizer, é mau humor. E o mau humor estraga a obra de Deus. Agora, eu não estou dizendo que o mau humor vem com o tempo, não. Porque tem muita pessoa idosa que tem bem mais humor do que um bocado de adolescente aqui. É verdade ou não é? Quer o maior exemplo aqui dessa igreja? Irmã Corina. Fica em pé, irmã Corina. Por favor, vamos dar uma salva de palmas para a irmã Corina? Irmã Corina, eu sei que a senhora não vai ficar com vergonha, porque eu já fiz isso antes com a senhora. Quantos anos a senhora tem? Alguém fala aí para mim. 91. Eu preciso falar mais alguma coisa para você? É plena quarta-feira. A irmã Corina tem 91 anos e ela podia estar na casa dela, sentada numa cadeirinha de balanço, fazendo crochê. Mas ela está onde? Porque o reino de Deus precisa de força, fé, esperança e amor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você é mal-humorado, se você não tem força, se você não tem fé, se você não tem esperança, se você não tem uma palavra de ânimo para dar, fica calado que é melhor. Porque você não vai atrapalhar a obra de Deus. Porque tem gente que é assim, o pastor diz, vamos fazer não sei o quê. Não, porque isso é muito difícil, o pastor está doido, não, porque agora vai ser sacrifício para a gente. Se você não tem o que dizer, meu filho, fica calado, é melhor. O reino de Deus não precisa do seu mau humor. Para de ficar azedo igual a Eclesiastes. Começa a ficar doce igual a Cânticos. Não é? Se você não sabe o que fazer, não fala, não ajuda. Porque o reino de Deus é para quem tem o quê? Fé, esperança e amor. Gente, semana passada aconteceu um negócio. Semana passada? Ou foi essa semana? Ou foi semana passada ou foi essa semana? Meu marido me chamou para uma conversa. E a gente foi orar e ele disse, eu tenho uma decisão muito importante para tomar, eu estou orando, eu queria conversar com você. Quando ele diz isso, a pessoa já começa a se tremer todinha.
razão dizia para ele ouvir uma pessoa que tinha feito uma proposta para ele. A razão era essa. Qualquer pessoa em sã consciência ia fazer. E ele disse assim, mas eu estou orando. E o que Deus mandar eu fazer, eu vou fazer. O que é que você acha? Menina, eu me tremi todinha. Dentro de mim eu queria dizer, faça meu filho, faça em nome de Jesus, não faça doidice não. Eu pensei comigo. Eu não queria dizer a ele, não meu filho, não dê ouvidos, vá em frente. Eu não queria dizer isso não, minha gente. Porque não é fácil estar na pele da gente não. Tem decisões que você precisa tomar que é difícil. A palavra veio aqui na minha goela, veio aqui, voltou e eu disse, se Deus mandou você fazer, faça. E ele disse, eu vou fazer. Contra tudo e contra todos. Contra a razão. Eu sei que Deus vai me respaldar. Eu digo, amém, meu filho, se Deus vai... Oh, Deus respalda, Senhor. Em nome de Jesus. Gente, que coisa. É incrível. Eu olhei para ele e disse, rapaz, tu é um homem de Deus mesmo. Porque ele tomou a decisão mais irracional. Mas ele tomou a decisão da força, da fé, da esperança. Ele tomou a decisão literalmente da esperança. Qualquer outra pessoa ia dizer, pare pelo amor de Deus. Ele tomou a decisão da esperança. Não precisou muito não, viu filha? Com 2 dias e meio, aconteceu uma coisa que precisava para dizer assim, continua filho, continua, estou aqui. Quando aconteceu, que ele ligou para mim, Mo, tu não sabe o que foi que aconteceu? Aconteceu isso. Eu disse, meu Deus! Sabe por quê? Porque eu disse assim, o reino de Deus é para quem tem força, fé e esperança. Se você não tem força, fé e esperança, meu filho, não, vai embora. Deixa para outra pessoa fazer. Deus vai pedir para a gente fazer umas coisas doidas, vai, Ele quer testar o coração da gente. Então, porque algumas coisas precisam ser colocadas, Deus precisa ser colocado como prioridade na nossa vida, porque o reino de Deus precisa de força, fé e esperança. Terceiro, porque o reino de Deus não pode ser desprezado. Tem muita gente que despreza Deus e o seu reino, e a igreja. Todas as vezes que você entra numa loja, que você faz um formulário, em qualquer outro lugar, num hotel, o que é que tem ali para você botar? O nome, identidade, CPF, sua profissão. É verdade ou não é? É verdade ou não é, minha gente? Amém, glória a Deus. E toda vez que eu preencho um formulário que tem minha profissão, eu poderia colocar qualquer uma das minhas formações, porque eu tenho outras formações. Mas eu sempre coloco pastora. Sabe por quê? Porque para mim é o que tem mais valor. Para mim é o que me dá orgulho. Eu poderia colocar qualquer outra coisa, mas eu coloco pastora. Porque talvez muitas pessoas podem olhar para isso de maneira pejorativa. Porque muitos erraram e deram esse título, uma forma talvez pejorativa para outros. Para mim não tem pejorativo em nada. Porque se os outros erraram, o problema é deles. Eu sou íntegra, continuo andando. Eu coloco prioridade, o que é prioridade. Então para mim o que mais tem valor é ser pastor. Então eu boto pastora. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não pode ser desprezado. Nem a igreja dele. A gente precisa dar muito valor a isso. Mas as pessoas às vezes estão colocando o reino de Deus em segundo lugar. A Bíblia diz em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o apóstolo Paulo diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar por perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco. Você sabe o que é esterco, né? Pronto, foi isso que ele disse, esterco, viu? Ele não disse outra palavra não. Para poder ganhar a Cristo. Olha para mim, o sacerdócio é a mais alta vocação que a gente pode ter na vida. Aí você pode perguntar, pastora, só porque a senhora é? Não, porque todos somos. O sacerdócio é universal. Deus nos chamou todos, chamou a todos para sermos sacerdotes de Deus. A gente tem que ter orgulho de dizer que a gente é crente. Tem gente que é o crente, como é que diz? 007, é infiltrado. A pessoa não leva nem a Bíblia para o trabalho, porque não quer que ninguém saiba que ela é crente. Não, meu filho, não. O reino de Deus não pode ser desprezado. Aí tem gente que diz assim, tu vai numa plena quarta-feira para a igreja, tu podia ficar em casa, tu podia descansar um pouco, para amanhã no teu trabalho tu tá bem. Aí você responde o quê? O reino de Deus não pode ser desprezado. O reino de Deus precisa vir em primeiro lugar. É isso. É por isso que o reino de Deus precisa vir em primeiro lugar na nossa vida. O apóstolo Paulo diz, ó, tudo para mim é lixo, ó, é esterco. Primeiro lugar é quem? Deus. E fazer a vontade de Deus. Dê valor
valor a isso. Tenha orgulho disso. É por isso que o primeiro lugar tem que ser Deus na nossa vida. Quarto, porque o reino de Deus não pode ser adiado. O reino de Deus nem pode ser desprezado, nem pode ser adiado. Eu vou pedir para quem fizer as artes da próxima vez, faça um pouquinho maior para o pessoal enxergar. Vocês estão enxergando, gente? Está enxergando, né? Para anotar. O reino de Deus não pode ser adiado. Olha bem para mim. A Bíblia diz, em João capítulo 4, versículo 35. Diz assim: vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Deixa eu te dizer uma coisa. Algumas pessoas acham que seus casamentos, seus negócios, sua carreira, seu trabalho não podem ficar em segundo lugar. Pois bem, o reino de Deus também não pode ficar em segundo lugar. Esse texto é Jesus dizendo em outras palavras: ei, para de dizer que você ainda tem tempo. A gente não tem mais tempo. Não há tempo a perder. Para de colocar as coisas de Deus em segundo lugar. Para de atrasar a obra de Deus. É isso que Jesus estava dizendo. Ele disse: os campos já estão preparados. Está tudo pronto para a gente colher. Por que você está atrasando a obra de Deus? Foi isso que Jesus estava dizendo para mim e para você. O reino de Deus não pode ser adiado. Mas tem gente que diz: amanhã eu faço. Amanhã eu vou ser líder. Disse ela: não, ano que vem, quando eu tiver terminado minha pós, eu vou abrir uma célula na minha casa. Não, quando eu passar no concurso público, eu vou ser voluntário na igreja. O reino de Deus não pode ser adiado. Jesus olhou para mim e disse assim: vocês ainda acham que tem tempo? Não, tem tempo não, filho. Eu estou vendo os brancos, eles já estão prontos para a ceifa. Você que está toda errada aí, com suas prioridades toda errada. Não vem dizer que ainda tem tempo, porque não tem tempo. Nós estamos em urgência, gente. Aí tem gente: ah, não, pode deixar para o ano que vem. Pode não. Aí o povo tudo reclamando com o pastor, os trabalhadores e todo mundo lá. O pastor botou todo mundo na pilha aqui. Em agosto o templo tem que estar pronto. Meu Deus, em 6 meses, ele deu 6 meses para construir um negócio daquele. Pastor, não faça isso não. E eu cá comigo: faça. Faça. Que a gente não tem tempo para perder. Ah, não, para que deixar para o ano que vem se a gente pode fazer esse ano? É verdade ou não é? Já está tudo branco. Os campos já estão preparados para a ceifa. Preparado para colher. Não atrasa o reino de Deus, não. Não traz mais atraso para o reino de Deus achando que pode ser feito amanhã, depois e depois e depois. Não, semestre que vem eu me matriculo no Lidere, né? Não, ano que vem eu vou para a célula. Não, em 2020 eu vou ser líder. Não atrasa o reino de Deus, não, amigo. Sabe por quê? Porque o reino de Deus não pode ser adiado. Ah, minha gente, tudo na nossa vida é uma questão de tempo. Aí tem gente que diz assim: um dia, né? Já viu o irmão Um Dia? Quem conhece o irmão Um Dia? Um dia eu vou levar Deus ao sério. Não se deixe enganar que você não vai levar. Não se deixe enganar que quando você diz: um dia eu vou levar Deus a sério, é porque você nunca vai levar Ele a sério. E talvez no dia que você resolver levar Ele a sério, seja tarde demais. Quando a princesa Diana saiu da casa dela para se encontrar com o namorado egípcio dela, talvez ela nunca pudesse imaginar que ela só teria poucas horas de vida e que ela seria a personalidade do enterro, do culto, do funeral maior que o mundo já presenciou. Você sabe a hora? Porque eu não sei. Você sabe sua hora? Você sabe sua hora? Você sabe sua hora? Você sabe prever o tempo? Então, o reino de Deus não pode ser adiado. Nós precisamos remir o tempo, aproveitar com sabedoria cada momento da vida. Uma vez um homem chamado Horace Mann, nos Estados Unidos, publicou no jornal um anúncio dizendo assim: perderam-se 2 horas cravejadas de 60 brilhantes cada uma. Não se dá recompensa a quem as entregar, porque essa joia não tornam a encontrar jamais. O tempo, se você perdeu ele hoje, você nunca mais vai encontrar. É a única coisa que não tem como você recuperar. Tem um dos filmes que para mim é um dos filmes mais lindos que eu já assisti, A Lista de Schindler. Se você já assistiu, com certeza você chorou muitos litros. É verdade ou não é? Schindler foi um homem que vendeu muito dos seus bens, praticamente tudo que ele tinha, para comprar judeus no período do Holocausto e salvar a vida daqueles homens.
E a história conta que no fim da vida, depois de Schindler ter vendido tudo que ele tinha, a fortuna milionária dele, e comprado milhares e milhares e milhares de judeus que iriam ser mortos e não foram mortos por causa dele. A história conta que quando já não se podia fazer mais nada, ele tirava a aliança que estava no dedo dele. E ele fez, meu Deus, essa aliança poderia ser salvado mais tantos judeus. Meu Deus, esse relógio que eu tô podia ter salvado mais tantos judeus. Sabe por quê? Porque aquilo que nós podemos fazer hoje e não fazemos é perda de tempo. Eu ouvi uma palavra de um pastor chamado Robert Morris. Esse homem é um grande pastor, um grande pregador, pastor de uma igreja em Dallas, nos Estados Unidos, chamada Gateway Church. E esse homem escreveu um livro, e nesse livro ele fez uma pregação, que ele dizia assim, nós os americanos poderíamos ter feito muito mais para Deus. E os anos se passaram. E se nós tivéssemos colocado Deus em primeiro lugar, a nossa nação estaria diferente. Porque nós poderíamos ter dado muito mais dinheiro para Deus. Aquele dinheiro que a gente guardou, hoje, já não pode ser investido como poderia ter sido feito antes. Eu nunca vou me esquecer, foi depois dessa ministração, que Arthur olhou para mim e disse assim, eu não vou deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. O que eu tenho, eu vou dar. Eu vou dar, porque amanhã eu não quero me arrepender de saber que eu tinha na minha mão e eu não fiz. Eu tinha uma aliança na minha mão para comprar um judeu e eu não fiz. Eu tinha um tempo na minha mão para servir a Deus e eu não servi. Eu tinha um dinheiro na minha mão para investir no reino de Deus e eu não investi. Talvez pode ser tarde demais. E nós precisamos aprender a dar a Deus o primeiro lugar. E por último, por que nós precisamos dar o primeiro lugar a Deus? Porque Jesus rejeita todos aqueles que colocam sua família, seus negócios, sua riqueza pessoal antes do reino de Deus. Você pode estar olhando com cara feia para mim. E você pode estar achando que a palavra que eu te dei é muito forte, mas ela não é. É só a palavra. É a gente que aumenta quando as coisas estão difíceis para a gente obedecer. Só isso. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus não suaviza, não. A gente é que suaviza, né? A gente diz assim, não precisa você vir sempre, não. Não precisa fazer tudo do jeito que tem que ser feito, não. Né? Não, falta. Não faz sua cela de todo jeito. Não, chega atrasado. Tem igrejas que me assustam. Porque eu fui numa igreja, que eu me levantei para ir no banheiro, e quando eu voltei, que eu ia sentar no meu lugar, o rapaz da recepção me parou e disse, não, amada, nós temos um lugar especial para você, encostado na parede lá atrás. Quem se levanta uma vez não volta para o mesmo lugar, porque aqui a gente não quer atrapalhar a palavra. Eu olhei para aquele homem e disse, meu Deus, se fosse no Brasil, que um recepcionista dissesse isso para uma pessoa, coitada, ela ia dar um fora tão grande no pobre do recepcionista. E nunca mais ela voltava na igreja. É verdade ou não é? Que igreja ignorante, que igreja grosseira. Tá vendo que eu não posso voltar para o meu lugar? Sabe o que é isso, gente? Falta de ensino. É por isso que hoje eu fiz uma pergunta para você. Eu respondi, porque algumas coisas precisam ser colocadas em primeiro lugar que as outras. Antes de dizer a você por que o reino de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Você está entendendo? Foi uma aulinha para você. Sabe por quê? Porque Deus não suaviza, Ele ensina pra gente. E sabe por que Ele ensina? Ele ensina por amor. Porque Jesus me ama. Ele quer que eu seja do jeito que Ele me preparou para ser. E Ele diz que Ele vai rejeitar todos aqueles que colocarem em primeiro lugar as outras coisas. A Bíblia diz em Lucas 9:62. Ninguém é algumas pessoas, gente. Ninguém é alguns. Ninguém é quem? É ninguém. Ele diz, ninguém que tiver posto a mão no arado e olhar para as coisas atrás é apto para o reino de Deus. Ele está dizendo, se você começa alguma coisa e não quer mais terminar, tchau, você não é apto para o reino de Deus. Ele não diz assim, não, fica aqui, amado, no banco. Ô, amiguinho, não, eu vou te dar mais uma chance, você é tão legal com você. Não. Isso quem faz é a gente, para não perder ninguém na igreja. Sabe, tem pastor que é assim, que ele fica assim, ó. Ele é manobra de massa, da massa.
Se o pessoal gosta disso, eu faço isso. Não, se o pessoal não gosta muito de bateria, eu tiro a bateria. Que nada, gente. Tem que obedecer a Deus. Se você não gosta, vai falar com Jesus. É com Ele que você tem que falar. A Bíblia diz, se você não quer, se você começa e não termina, você não é apto. E mais a Bíblia diz em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. O que foi que a mulher de Ló fez? A gente também vive numa época que é tão essencial não olhar para trás, simbolicamente falando. Um homem chegou para Jesus e disse assim, Deus, antes de eu ser teu discípulo, deixa eu ir e enterrar meus familiares. Aí sabe como foi que Jesus respondeu àquele homem? Ele disse assim, gente, foi bonito o que ele falou? Foi bonito o que aquele homem falou? Foi bonito. Ele disse, Jesus, eu quero ser teu discípulo. Mas sabe, eu amo tanto a minha família. Meu pai, minha mãe. Deixa eu cuidar dos meus. Depois eu vou te seguir. Foi bonito ou não foi? Foi, claro. Foi ou não foi, minha gente? Foi. Mostrou que ele tinha preocupação com a família. Ah, como foi que Jesus respondeu? Ninguém que coloca a mão no arado pode olhar para trás, é apto para o reino de Deus. A resposta de Jesus foi rude? Foi grosseira? Foi não. Sabe por que Jesus respondeu daquele jeito? Porque ele sabia que aquilo que aquele homem tinha dito era só uma desculpa para não ser discípulo. Jesus conhece as intenções do coração, meu filho. Ninguém dá ponto sem nó com ele, não. Você fala uma coisa bem bonita da boca para fora, Jesus, estou olhando o coração podre, viu? Conheço sua intenção. É isso que acontece. Foi por isso que Jesus disse aquilo. Porque ele sabia que aquele homem não estava tão preocupado com a família. Ele estava preocupado em arranjar uma desculpa para sair bonito na fita. E tem gente que é assim, está arranjando desculpa para sair bonito para a fita e Jesus está olhando, sei de tudo. Para quem tu está escondendo? A quem tu está querendo enganar? Quem coloca a família, os bens, a riqueza e todas as outras coisas na frente do Senhor não é digno do reino. Deixa eu te falar uma coisa, quando nós invertemos nossas prioridades, quando a gente coloca o que é segundo em primeiro, o que é primeiro em segundo, sabe o que a gente se torna? Um balde de lixo. Já viu aqueles baldão que fica na calçada? Que todo mundo chega e joga o que quer? Todo mundo chega e joga o que quer? Quando você não sabe o que é prioridade na sua vida, todo mundo chega e joga o que quer em você. Todo mundo chega e diz o que você tem que fazer, o que você deixa de fazer, e você se torna, sabe o quê? Um balde de lixo. Mas quando você sabe o que é prioridade na sua vida e coloca em primeiro lugar, não são as pessoas que dizem o que você tem que fazer, é o próprio Deus que diz o que você precisa fazer. É Ele que fala. Então fique em pé no seu lugar, por favor. Eu quero que você feche seus olhos aí no seu lugar.